Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, esperar um pouquinho para o pessoal começar a receber notificações, entrar na live pontualmente às 19 horas. Tem muita gente com expectativa, tem gente que já estava esperando a hora de chegar, tem gente nova chegando no pedaço também, tem gente falando em inglês aqui, hello everyone. Tem gente falando em castelhano, olá, olá, que tal? Boa noite para vocês, tudo bem? Espero que estejam bem. Bem-vindos para uma live, nossa primeira live com os dubladores de La Casa de Papel. Gente, não poderia ser pessoa melhor, mais querida do que a Mônica Mariano. Eu vou convidá-la aqui para poder entrar junto com a gente. Ela que é cantora, atriz, dubladora e é a voz da Estocolmo em La Casa de Papel. Gratidão, gratidão, né, por ela ter aceito esse convite. Espera aí que eu já vou chamá-la já. Vamos lá. Cadê? E aí, espero que todos estejam bem. Eu estou na maior expectativa aqui para saber um pouquinho da vida dela. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Professor, Oi. você prometeu que ia tirar a gente daqui. Agora cumpra o seu papel. Sim, senhora. Sim, senhora. Somos la resistência. Oi, querido. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Gratidão pelo seu tempo. Você é uma luz de pessoa. Então eu sou grato de conhecê-la mesma. Obrigado mesmo. Eu estou contente. Muito obrigada pela a oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho. E principalmente para eu te conhecer e saber mais de você. Você é convidada hoje. Eu posso até falar um pouquinho da minha carreira, Essa história, acredito, não sei. Vira como a primeira pergunta. Você já me conhecia antes? Já ouviu em algum lugar, de repente, falar que tem alguém parecido com o professor? Você sabe que não? Foi uma surpresa para mim, porque eu conheço a sua voz como locutor. Mas saber que você era fisicamente muito parecido com o professor foi uma coisa que eu descobri agora. E eu fiquei tão surpresa, porque a voz tem esse poder, né? A voz é uma coisa que se molda ao que a gente está vendo, né? E fazer essa descoberta eu achei tão bacana. E agora estou aqui para saber mais de você. Sim. Tem um pessoal falando que tá com eco, a minha voz. Isso até já aconteceu antes. Eu vou tirar o meu fone de ouvido para ver se é isso que resolve. O meu também faz isso de vez em quando. Eu também preciso tirar o fone. Tá, deixa eu ver. E aí, gente? Melhorou aí? Acho que não, né? Tá com eco ainda. Vou tirar aqui, tá? Tá. Vamos ver. Tá. Melhorou? Oi. Acho que é Vou tirar o fone mesmo. Vocês? Eu preciso do feedback de quem tá assistindo aí para poder saber. Melhorou? Parou o eco? Melhorou, gente, o eco? Acho que sim. Eu não estou mesmo me ouvindo aqui com eco. Ainda com eco. Continua com eco. Que estranho. Está com delay. Antes, eu estava me ouvindo duas vezes. Eu falava e eu via a minha repetição. Agora, pelo menos, a repetição parou para mim. Tem gente que falou aqui que melhorou. A Maduzinha falou que melhorou. Melhorou. Jaciara, do Piauí. Oi, Jaciara! Tem muita gente aí. Melhorou. Ok, Melhorou? ótimo. Tá bom. Então, vai sem fone de ouvido. Qualquer coisa, vocês nos avisem, por favor. Gratidão por quem está aí assistindo a live também. Tem muitos fãs de La Casa de Papel, mas calma, gente, calma, que eu quero saber desde o começo. A Mônica, antes de mais nada, é cantora por muitos anos. Fala para mim, Mônica, como é que É verdade. Fala pra gente aí como é que veio essa carreira e depois a dublagem mais para frente. Maravilha. Eu comecei profissionalmente como cantora aos 20 anos. Fazendo casamento, festa, formatura, banda de baile.
Trabalhei muito tempo nessa vida louca de estrada, busão de banda, toda a equipe junta no mesmo ônibus, viajando para o interior e cantando em todos os tipos de lugares, para todos os tipos de público. E, e gravava também, junto com isso tudo, gravava publicidade, né? Jingles e tal. E a minha carreira de cantora foi caminhando. Eu tenho hoje 30 anos de carreira como cantora. Parabéns. E quando eu estava lá pelos 40, mais ou menos, eu fui convidada para integrar a equipe do Saturday Night Live, aquele programa de comédia, né? Sim, sim, sim. Que veio para o Brasil e fui convidada como a cantora da banda do programa. E foi uma coisa muito interessante, porque quando eu entrei no estúdio de televisão, eu meio que entendi que eu queria fazer alguma coisa, juntar essa coisa da minha carreira como cantora, mas eu também queria saber mais de câmera, de luz, de TV, e aí fui fazer teatro. Ó. E aí essas coisas se misturaram, e a minha paixão por dublagem já é antiga, mas aí a gente fala mais tarde sobre isso. Não, eu também sou Mas eu apaixonado. não parei de trabalhar com música. Eu, até hoje, continuo trabalhando e hoje, atualmente, mais em casa, gravando publicidade, porque não dá para fazer show nesse momento. Sim. Mas logo a gente volta. Sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Eu sei o impacto que teve na vida de todas as suas profissões, na realidade, porque tanto para quem mexia com música, né, eventos, etc., e quanto para atores, que daí, de repente, o teatro também deixou de poder existir como existia antes. Então, agora há uma adaptação, a gente está vendo, a minha irmã é atriz, né, e também já dublou um pouquinho já. E eu uso o teatro, eu não tenho intenção de virar um ator de palco. Até tenho curiosidade de estudar dublagem, depois eu vou te tietar sobre isso também. Para ver se de repente é uma coisa bacana. Porque eu tenho feito aulas de interpretação para melhorar a minha narração. Não no intuito de estar num palco, de interpretar um personagem, porque, né, a diferença é essa justamente, né? Para dublagem e narração, a parte técnica é a mesma, tudo igual, tradução, texto, etc. E os perrengues, que a gente também fala sobre isso um pouquinho. Mas a minha interpretação, dificilmente eu vou chorar, eu vou dar risada, eu vou ter que fazer vozeria ou qualquer coisa parecida. Eu só conto a história mesmo. E, né, então, eu tenho que ter uma interpretação também. O teatro está na minha vida para me ajudar a melhorar esse lado meu. Mas eu confesso que eu tenho curiosidade de fazer alguns cursos de dublagem, porque como você falou, eu também amo dublagem, também. Eu sou um cara tímido pra caramba. Mas quando eu estou lá naquela sala lá e ouço as vozes que fazem parte do meu dia a dia ao redor de mim, né, na sala de espera da produtora ali, eu sou tão tímido e eu falo assim, meu Deus, eu sou tão fã dessa pessoa. E aí o máximo que eu posso dizer, ai, parabéns pelo seu trabalho. Mas eu queria tanto tietar ao ponto de tirar foto junto e tal, e conversar. Claro! E eu bato palma para a dublagem brasileira, eu acho que é uma das melhores do mundo mesmo. E graças ao trabalho de vocês, atores que são fantásticos, fenomenais. E a gente sabe também, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro você falou que cantora, fazia jingles, comerciais. Gente, eu descobri que a voz da Mônica está num comercial super famoso. Vamos fazer um merchan aqui, né, Mônica? Pode ou não? Pode! Gente, lá é a voz da Decolar, aquele comercial que tem aquela assinatura. Posso tirar? Decolar.com. Gente, olha isso, que louco, né? Não saber, assim, a gente não sabe a cara da voz. E aí eu falei, nossa, eu estava vendo aqui uma entrevista com a Mônica antes e falei assim, não acredito que é a voz dela, olha que bacana. E agora o jingle da Decolar, esse jingle, com essa musiquinha, né? Ficou no ar por muitos anos. Sim. E agora ele mudou, deu uma repaginada e agora é oh, 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 oh. Aí entrou o refrãozinho. Decolar, juntos decolar, viver viajando.
Desculpa, a gente tem que bater palma, desculpa aí. Nada, o que todo mundo lembra é o outro, é o decolar.com. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. É uma lavagem cerebral, né, Fê? Não, porque ficou muito tempo no ar. A gente lembra automaticamente, assim, né? Exato. Tem alguns comerciais que marcam a gente por anos, né? Imagina, eu lembro daquela época dos anos 80 e 90, de musiquinhas até do Duchas Corona, a gente lembra. Enfim, tudo bem que a gente está falando aqui quanto idade tem, mas a gente pula essa parte, tá bom? Não, mas isso é atemporal, abafa o caso. Vamos lá, tá bom. Aí você falou que daí o teatro foi importante para você e tal. E como é que foi daí realmente a dublagem? Aí tem um lado meu também curioso de saber, né? Os cursos de dublagem que existem no Brasil e tudo. E antes de mais nada, gente, para ser dublador precisa ser ator, por isso que a gente está falando sobre isso. Bom, quando eu já estava mais ou menos com uns 20 anos de carreira como cantora, eu me liguei que eu queria muito correr atrás de uma coisa que eu amava desde criança, que era a dublagem. Claro, eu cresci vendo aquelas dublagens clássicas do Jerry Lewis, que eu nem sabia como era a voz do Jerry Lewis se não fosse através do dublador. E a gente sempre, todas as vezes, a gente se decepcionava quando via a voz original, que pra gente a voz do dublador era muito mais legal, sempre, né? E aí, eu fui procurar esse caminho. E eu me lembro que foi uma coisa tão engraçada que eu fui, no comecinho, assim, eu fui muito cara de pau, eu bati na Vox Mundi e falei, olha, eu queria fazer um teste, um registro e tal, e eu fui. Mas eles nem chegaram, naquela época, faz muito tempo, eles nem me perguntaram se eu era atriz, se eu não era. Aí acho que era um teste, era alguma coisa do high five, alguma coisa assim. Aí fui, cantei, era para dublar cantando, cantei. Aí eles pediram meus dados. Quando me passa o seu DRT, eu falei, mas eu não sou atriz, eu sou só cantora. Aí os caras falaram, não pode, você tem que buscar formação e tal. Eu fiquei frustradíssima, mas, sabendo disso, fui atrás. Eu ficava assim, puxa vida, mas eu tenho tanto tempo já como cantora, será que eu não posso? Não pode. E eu entendi por quê. As ferramentas todas de interpretação, por mais que você seja um intérprete, né, dentro da música, da canção, seja um artista, né, você precisa realmente ir atrás das ferramentas, porque você não pode entregar nada menos do que o ator que você vai dublar deu ali. Então tem que, né, fazer o melhor que você puder. Bem, procurei a formação e fui parar no Senac, que foi uma coisa para mim transformadora. Foi um lugar assim, me transformou como pessoa. Então, se alguém está pensando em começar, eu fiz arte dramática no Senac, né? E foi uma coisa magnífica, porque eu descobri tantas coisas lindas nesse curso, que não só a questão do teatro, mas sim também a história do teatro e todos os exercícios necessários, e principalmente uma questão para a gente que lida muito com voz, às vezes a gente se desconecta um pouco da coisa do corpo. Porque a gente é meio cerebral, né? Voz, mente, a gente está sempre aqui. E voz é corpo. Sim. E corpo é tudo. Então, foi muito, muito interessante a vivência de... Depois que eu já estava uma pessoa madura, ir lá e fazer teatro. E eu tinha aquela amarra do... Ai, meu Deus, fazer isso. Ai, que chato. Ai, que... E foi ótimo, porque caiu tudo por terra. Né? Eu achava que eu já... Ai, mas eu não tenho paciência para... Olha, foi fantástico. Eu quebrei todos os meus preconceitos e as minhas dificuldades. Bem,
fiz Senac, dentro do curso de arte dramática no Senac já tem um módulo de voz. Então, a parte toda de preparo vocal, ela já vem sendo pincelada ali, e você tem também um en passant dentro do assunto dublagem. E eu tive a sorte de que essa base, mesmo que superficial e rápida, porque o curso não era especificamente de dublagem naquele momento, foi dada pelo Figueira Júnior, que é um dublador incrível, que todo mundo conhece ele fez inúmeros trabalhos, mas todo mundo vai reconhecê-lo pelo Fry do Futurama. Sim. E eu tive a sorte de ter esse cara como meu professor e todos os demais professores do Senac Lapa Cipião, que é a unidade que eu frequentei. Eu estudei lá. E você entrar no estúdio de dublagem dentro dessas aulas foi muito acolhedor, porque eu passei primeiro por foi apresentada coisas que eu não conhecia e que eu não conheceria se eu não tivesse estado lá antes. Isso me animou. Assim que eu terminei arte dramática, fui fazer então o curso de dublagem no próprio Senac com o Figueira Júnior. E foi fantástico. Fiz 2 cursos com ele lá. Fiz o primeiro, um basicão, depois fiz um mais avançado. E assim, eu nunca parei. Não parei. Mesmo quando eu já estava trabalhando, eu continuei. Eu fiz alguns workshops, estou sempre ligada. Fiz workshops da Mabel César, fiz workshops do Cláudio Galvão, fiz um online do Wendel. Então eu estou sempre ligada nessas coisas e assistia sempre que eu podia. Eu batia na porta da classe do Tiago Guimarães, dublador do Berlim, que dava aula aqui na Vila Madalena. Eu sempre ia dar uma espiadinha, aproveitar que a gente é amigo. Deixa eu ver tua aula. E ele me botava para fazer os exercícios lá com os alunos. Então, assim, sempre tudo que der para ir fazendo é muito bom. Sem dúvida. Porque o pessoal acha, né, eu estou ali às vezes nos bastidores e também peço para bater a porta ali para ver alguns dubladores fazendo, né? Já de muito tempo e tal. E aí gente, é muito legal você se imaginar fazendo a voz de alguém e tudo. Mas tem muita coisa envolvida. Tem o sincronismo labial, tem o que a Mônica falou, ela não pode entregar menos daquilo que o personagem entregou, né? Então, assim, a emoção, você chora. A minha irmã, a primeira dublagem dela, ela fala, posso usar isso como exemplo. A primeira dublagem dela era um personagem que só chorava. Aí, coitada, todas as falas ela tem que falar soluçando, ela se emociona mesmo, de verdade. Ela entra no personagem ali, ela se emociona, ela se coloca no lugar do personagem. Eu sei que é rápido, né? Essa coisa de... Às vezes você conhece na hora a cena, né? Você sabe que vai dublar só quando você entra no estúdio e o técnico dá play na cena. Às vezes o diretor te fala antes, te dá uma prévia do que você vai fazer antes, mas é muito rápido, gente. Imagina você ter que ter essa rapidez, essa coisa, ser capaz realmente de se emocionar para poder trazer exatamente essa emoção que a Mônica falou e não se esquecer do lip sync, gente, o sincronismo labial. E nós estamos falando de línguas diversas, né? Às vezes a Mônica vai ter um filme que está em japonês e é totalmente, a dinâmica da fala em si é completamente diferente do português. E aí... Fernando, essa é a luta diária. Diária. Porque eu não sou uma dubladora muito experiente, eu tenho só 6 anos de carreira como dubladora. Mas todo santo dia, toda escala eu aprendo alguma coisa nesse sentido. Sim. E que nem você falou da musicalidade de cada idioma. E tem, além de tudo, tem mais um fator, que é o fator, a gente brinca, chama de boquinha,
Mas é a coisa da bilabial, né? Tudo que puder fazer a ilusão da boca batendo é sempre melhor. E isso envolve um pensamento muito rápido, conhecimento da língua portuguesa, que eu acho isso maravilhoso, é a parte mais linda da nossa profissão. E ter que trocar rapidamente construções de frases para fazer aquilo, né? Então, um exemplo clássico é o thank you, que a boca, né? Thank you. E a gente diz obrigada, ainda mais se for mulher. Obrigada, é tudo aberto. Nunca vai ficar, né? Então, dependendo da ocasião, se eu sinto que o personagem permite, eu troco por um valeu. Valeu. Porque daí se dá. Mas tem hora que não dá, que é de época. Então, é um barato, mas eu te cortei. Vamos lá. Não, é isso mesmo, super legal. Vamos lá. Primeira dublagem da sua vida, então. Qual foi? Ai, foi tão legal. A minha primeira dublagem foi muito legal. Eu tenho esse dia como um dos dias mais felizes da minha vida, porque quando eu terminei o curso do Senac, era um grupo pequeno e assim, e eu fui chamada pelo próprio Figueira, pelo próprio professor, para a minha primeira oportunidade. Então, isso é uma coisa linda que me aconteceu. Eu comecei na Tempo Filmes e eu tive uma primeira escala muito legal, porque foram 2 produções no mesmo dia. Uma era A Guerra dos Cupcakes e a outra 90 Dias para Casar. Olha isso, que legal. E como era a minha primeira escala, eram pontinhas. Tá. A primeira pontinha lá, eu falava assim, sei lá, era uma pessoa que estava passando com um tabuleiro de bolo quente. Ela falava, dá licença, tô passando. Acabou, era isso. Sim. A outra era uma pessoa que estava lá para vender um anel de casamento. E aí eu falava, sei lá, vocês gostaram desse? É esse mesmo? Esse aqui custa não sei quantos $1000. E acabou. E eu recebi por 2 horas de trabalho. Eu só falei, não sei o que aqui, não sei o que lá, ali. E eu recebi por 2 horas de trabalho. Eu achei, falei, meu Deus, esse negócio é bom, hein? Porque como para cada produção diferente, você recebe um valor mínimo, pelo menos o que nós chamamos de 20 anéis, que corresponde a 1 hora, mais ou menos, de trabalho. Então, naquele dia eu falei, mas essa profissão é o máximo. Eu falei uma coisinha aqui, uma coisinha ali, saí com 2 horas de valor. Sim. E qual que foi... Olha só, para vocês verem, gente, que curiosidade, né? Ela fez só uma falinha ali, uma falinha ali. E qual foi o personagem assim, que você realmente teve que entrar nele, conhecê-lo melhor, que é o que a gente estava falando antes, e de repente, poxa, sai falando mesmo, e um personagem principal ali, vai? Olha, eu acho que foi justamente o meu segundo trabalho. O meu segundo trabalho, entre a minha primeira escala e a minha segunda escala, e aí daí para frente uma vida, né, até agora, levou 9 meses de intervalo. Então, só fazendo esse parêntese para lembrar que o começo de um dublador é mais ou menos 5 anos. Você tem que ter uma baita persistência. Porque vai demorar para essa coisa engrenar. 9 meses depois dessa primeira escalinha, eu recebi um personagem que a gente chama de fixo. Nessa série 90 Dias para Casar, que é um reality show da Discovery. E eu fiz a voz da Anfisa, que era uma russa, que queria dar o golpe lá, uma bonitona, gostosona e tal. E
eu fiquei dublando Anfisa por pelo menos 3 anos e meio, porque ela foi. E eu acho assim, série, né? que quem me escalou também não imaginava que ela ia. Era um personagem assim que cresceu, na verdade, uma pessoa real, na verdade, né? Sim. Mas ela era tão briguenta, tão polêmica, tão que acabou dando ibope lá e deixaram Anfisa. Então, eu tinha pouquíssima experiência, pouquíssima experiência. Foi a prova de fogo, porque eu tive que aprender fazendo. Sim. E as pessoas não têm muita paciência, né? E é um começo muito duro. Você tem que ter muita perseverança e compreender que as pessoas não têm tempo. Não têm tempo. Então, é o geral, né? Nós estamos falando também dos é o geral. clientes, de tudo, né? Enfim. Todo mundo quer para ontem. Quer para ontem e quer o melhor. É verdade. Então, durante esse personagem da Anfisa, se você assiste a primeira temporada e, sei lá, a terceira, você vai ouvir uma dubladora completamente diferente, porque quando eu comecei, ainda falava meio cantadinho, porque para ajudar, Belo, eu sou meio que da Moca, então eu falo... Ótimo. Eu sou muito enfática, eu falo assim mesmo. Então, quando eu quero jogar para uma coisa muito natural, eu acabo indo para esse lugar que é o meu lugar, né? Da italianona de São Paulo, né? Então, precisei adaptar os meus R's para um R carioca e um S de São Paulo, para neutralizar e poupar um pouquinho de ar também. A gente vai achando. Então, eu posso te dizer que esse personagem foi mais difícil por isso, porque foi uma construção da profissional. E tô nessa, tô construindo todo dia, a cada dia. Que bacana, que legal. Eu também tenho essa coisa de que eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, nem perguntei. Você mora em São Paulo mesmo? Mora na Moca, é isso? Não, Belo, eu moro em São Paulo, eu moro hoje na Vila Madalena, mas eu nasci na maternidade do Brás, família italiana, e vivi por muitos anos no Ipiranga. Então, sou bem da coisa paulistana. Sim. Não, é porque mas eu tenho um porta, viu? Eu tenho um porta que sai o porta direto. Assim, quando eu estou falando em casa, pelo amor de Deus, sai. Então, sai, também opa. luto para fugir do porta aí. Super normal, natural. E aí me conta, tá, você começou aí, passou por tudo isso daí. Quando que veio, então, já que todo mundo tá expectativa, eu sei, gente, calma. Quando que surgiu La Casa de Papel em sua vida? Bom, La Casa de Papel surgiu, se não me engano, em 2017. 2017. Quer ver? A minha primeira dublagem foi em 2015. Essa que eu te contei. Sim. Dos 3, 4 anéis que eu fiz lá e ganhei, fiquei rica. Mentira. 2 anos depois, eu estava dublando em todos os lugares que eu conseguia. Qualquer oportunidade, eu estava batendo na porta. E nessas, o Thiago Guimarães, que fazia par comigo já no 90 Dias para Casar, ele era o meu marido no 90 Dias. Ele era o George. Ele falou, olha, tem um estúdio que não fica em São Paulo, fica em Campinas, mas o pessoal é muito gente boa, você que está começando, quer tentar. E aqui estava muito difícil de ser ouvida por novos... Eu comecei numa fase que, assim, você ficava uma semana inteira dentro do estúdio, vendo os outros trabalharem, e, às vezes,
Não dava nem tempo deles saberem quem você é, e passava e ia ficando. E você tinha uma expectativa alta, né? Então, todo mundo que me dava uma oportunidade, uma chance, era lá que eu ia botar minha energia, né? Então, ele falou, vai lá, faz um teste e tal. Bem, eu fui até lá, imagina, fui até Campinas, uma outra cidade. Sim, sim. Mas eu queria muito trabalhar. E aí, eu chegando lá, tive uma surpresa muito bacana, porque o diretor de dublagem de lá é filho de um baixista com quem eu trabalhava constantemente. Nossa, que é um músico excepcional, que é o Renan Alonso, que casualmente é o diretor de da dublagem de La Casa de Papel nas 2 primeiras temporadas. Então eu comecei a frequentar esse estúdio e lá existia um ambiente muito acolhedor e também um tempo um pouquinho mais generoso para você ficar, para você saborear um pouco mais. Era uma turma que estava meio que começando alguma coisa. Então, todo mundo tinha o mesmo espírito, que era de vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com esses recursos que a gente tem aqui, que ainda são muito limitados, mas vamos embora. E eu encontrei nessa casa, que é a Dubbing Company, esse ambiente acolhedor para uma pessoa que queria começar, que precisava de orientação, mas principalmente eles me deixavam praticar. E aí fui fazendo várias coisinhas pequenininhas, fui, e nessas papéis legais foram rolando, e aí veio o casting do La Casa de Papel, e o Renan então selecionou algumas vozes. Eu creio que ele mesmo não cheguei nem a fazer teste, porque era uma produção que a gente não tinha esse conhecimento de que viraria uma coisa Vocês, imensa. ninguém, né? Nem os próprios atores, né? A gente vê naquele documentário do Fenômeno La Casa de Papel, e vamos falar sobre isso sim, com certeza. Realmente, eu fico imaginando quem que diria. Tanto é que na Espanha já não tinha dado muito certo, né? Deu por um tempo, era uma novela num canal, e depois começou a cair audiência, foram lá e encerraram. Eu acredito que ninguém teria noção do sucesso que isso virou, né? Realmente. Mas e aí, conta aí. E aí foi muito interessante, porque quando chegou, eu me lembro que eu estava gravando lá, acho que eu estava gravando um desenho animado. Eu faço esse personagem até hoje, que é uma vovozinha coelho, na animação Simon, da Disney Junior. É muito bonitinho, né? Bonitinho. E aí eu tinha acabado de gravar o Simon, aí o diretor chegou e falou assim, olha, chegou uma produção nova, você vai gostar porque tem bastante ação e a sua personagem tem o seu nome. Tá? Você vai curtir. Que legal. Aí eu falei, tá. E aí comecei a ver. Então, a primeira cena é uma da Mônica, quando eu tenho contato com ela, a Mônica tá meio que cochichando na primeira fala. Então, o Arthurito vem e fala, quando eu tô perto de você, eu fico sem ar. E aí ela dá a notícia fatal. Ela falou, bom, então respira, porque daqui a 9 meses é você que vai ficar sem ar. E aí ela estava falando num tom assim, intimista, reservada. E aí eu gravei ela bem mais grave, eu fiz uma coisa assim, então respira, porque daqui a 9 meses é você que vai ficar sem ar. Quando você tá por perto, eu não consigo nem respirar. Então respira, porque dentro de 9 meses você vai ficar totalmente sem ar. E depois começaram as cenas de ação e tal, e aí eu fui descobrindo que a atriz falava mais agudinho. Eu já tinha começado ela bem aqui. Outro registro, né? Exatamente, que loucura. Ela fala mais leve, né, a Esther. E aí, enfim, aí fui saboreando esse personagem aos pouquinhos e tive a sorte de ter essa oportunidade longa de conviver com esse personagem. Eu sou só uma secretária. Eu não me vejo fugindo da polícia ou dando tiro. Aí você conheceu a Mônica,
fez a primeira temporada e foi rápido esse foguete subiu rápido. E aí esse impacto no Brasil, essa coisa toda, Brasil principalmente, né, onde tem assim o fandom, acho que ele é mais fervoroso do que qualquer outro lugar. Os próprios atores falam sobre isso, vieram na Comic Con, tudo. Fiquei sabendo que você conheceu a atriz, mas peraí, calma. Quando você teve esse reconhecimento de falar assim, meu Deus, e aí segue uma segunda pergunta também, de que você vê pontualmente o seu personagem, então você só vai assistir mesmo quando estiver lá sendo lançado na TV. E a segunda pergunta é, você virou fã de La Casa de Papel? Eu sei que você estava lá, obviamente, você vai querer ver o seu trabalho, mas como que a primeira impressão que você teve da série? Bem, em primeiro lugar, o que eu mais adorei foi dublar um produto que era em espanhol. Foi uma primeira oportunidade que eu tive de dublar um produto em espanhol. Mônica, deixa eu te interromper, desculpa. Deixa eu aproveitar isso daí que você acabou de falar, eu esqueci. Os dubladores falam que espanhol, por ser justamente muito parecido com o português, é a mais difícil de se fazer. Porque palavras são muito parecidas. Então a boca, às vezes, fala muito parecido com o português. É verdade? Olha, é verdade, mas a minha opinião difere um pouquinho no sentido de que eu já amo essa semelhança. Porque ela me dá uma oportunidade de inverter coisas e fazer a boca ficar bem parecidinha. Ah, que legal. Agora, é osso. É osso, porque eles falam rapidíssimo. Pois é. E cortam um pouquinho do fim das palavras, dependendo da região, enfim. Tem razão. Se é uma produção mexicana, é mais tranquilo de dublar, é mais... Eu acho que a fala é muito parecida com o português, no sentido da musicalidade. Mas se é uma produção da Espanha, do sul da Espanha, se é, por exemplo, de Barcelona, é osso. Não dá para falar despacio, por favor, não dá. Assim, sabe por que eu acho? Mas pode ser uma opinião, não sei, equivocada. Eu gosto de dublar em espanhol porque a ilusão da boca eu acho mais fácil da gente fazer os outros acreditarem que está rolando o português ali, né? Às vezes, tem diretores que não gostam muito de algumas inversões, tem diretor que é muito focado no texto e tal. Mas eu adoro mudar tudo. Se eu puder, eu adoro trocar tudo, porque a minha preocupação de preencher a boca acho que é uma coisa assim de querer se desafiar o tempo todo, de achar que... Eu acho que fica mais bonito, né? E às vezes eu acho que existem algumas substituições que não é todo mundo que... Enfim, tem gente que gosta de ser mais fiel ao texto. Mas eu adoro levar tudo para uma coisa mais... O jeito que a gente fala mesmo, assim, né? E, bom, aí assistindo a cena, eu fui me apaixonando por aqueles personagens, o pouquinho que eu acompanhava, mas depois que eu vi pronto, eu falei, rapaz, que é isso? E os meus colegas nessa produção, eles fizeram toda a diferença. Foi mesmo. Toda a diferença. Porque você vê um trabalho assim de voz ali, né? Por exemplo, do Thiago, né, Guimarães fazendo Berlim, o Juliano Lucas no Professor, assim, é uma coisa assim, é uma voz tão diferente, é uma voz... Eu sempre conto isso para ele, é uma voz que me incomodou muito no começo. Eu falava, mas que voz diferente. Claro que sim, claro. Era uma voz... Porque isso é muito legal. A dublagem do La Casa de Papel trouxe vozes que não estavam o tempo todo na TV, não estavam o tempo todo. Era um elenco também de gente, de vozes frescas, né? Sim. Então... Eu acho que isso fez toda a diferença. O Ennio Vivona fazendo ali o Arthurito e tal,
E aproveitando, falando de que eu me apaixonei pela série, da segunda temporada para frente, que teria sido um final ali, né? Verdade, teria terminado. E aí rolou tanta grana, vamos fazer. Deram. Exatamente. Aí trouxeram isso para um outro patamar. Então aí o La Casa de Papel virou uma coisa hollywoodiana. Sim. E decidiram que essa produção seria dublada num estúdio maior. E aí vieram reforços de outras vozes para completar os outros personagens. E aí ela passou a ser dublada na Unidub. Aí quem passou a dirigir foi o Marco Aurélio Campos, e outros colegas novos entraram, mas todo mundo do primeiro time, enfim, foi mantido, que foi uma coisa muito, muito bacana. Sem dúvida. Terem mantido. Só que quando veio essa coisa enorme que a produção também mudou. Eu confesso a você que eu gosto muito do começo, mas acho que é um apego meu com um certo romantismo de ter vivido aquele começo com aqueles colegas, um ambiente assim tudo muito pequenininho, tudo muito lá em casa, sabe aquela coisa? Sim. Um dava dica para o outro, dava força para o outro, um curtia muito o trabalho do outro enquanto estava sendo feito. E aí quando virou essa coisa grande, foi que eu então entendi, uau, esse negócio é grande. Sim. Até essa segunda temporada eu conseguia responder as pessoas que escreviam, que perguntavam, dá um oi pra mim e tal. Depois não deu mais. Virou uma coisa muito maior. Aquela secretária não existe mais. Mônica Gastambide já não existe mais, Denver. Ela ficou lá na Casa da Moeda, atirando nos policiais pra salvar o teu rabo. O teu, o da Tóquio e o do Rio. Então não vem me dizer pra ficar aqui esquentando mamadeiras, porque eu sou tão assaltante quanto qualquer um de vocês. Igual essa história um pouquinho de parecer com o professor comigo, porque é uma loucura, realmente, né? Você não escolhe ser parecido com ninguém. E a proporção do personagem, a proporção de La Casa de Papel mundialmente fez com que... o pessoal, tem gente que já sabe, tem gente que não sabe, mas assim, em 2019, a minha família me zoava por ser parecido com o Álvaro. Mas era só... Isso que eu te perguntar, como aconteceu de você descobrir essa semelhança? Não, então, justamente foi um pouco... É que vocês são muito parecidos. Eu usava lente de contato, tive uma infecção no olho, passei a usar óculos. Não é esse óculos, porque esse aqui é do professor mesmo. Mas era um óculos parecido com esse. Eu tinha um cabelo curtinho, pequenininho, então também ninguém, assim, lembrava, mas de repente o cabelo começou a crescer. Aí eu fui viajar para a Itália e aí foi quando eu tive a primeira impacto, assim, porque era a minha família que zoava comigo só de eu ser parecido. É a minha cunhada que mandou foto para minha mãe já achou que era eu, e, enfim, a coisa era uma brincadeira. Tua mãe perguntou, né, quem é essa mulher que está abraçando meu filho? Isso mesmo, exatamente, na foto. Porque era uma foto do Álvaro sem estar vestido de professor, é uma foto que ele está apontando, assim, sem o óculos. É uma foto, acho que era inclusive de uma cena de teatro que ele estava fazendo, enfim. E era uma, né, tava em casa só, no trabalho ali, um amigo ou outro fazia uma brincadeira. Mas quando eu entro num restaurante na Itália, as pessoas realmente, o garçom chega para mim e fala, habla espanhol e tal. Nós temos certeza que você é o ator? E eu olhava para os lados, e as pessoas com o celular assim apontados para mim. Mônica do céu, eu falei, eles estão achando mesmo que eu sou. Então na rua as pessoas cantavam Bella Ciao por mim. E era uma zoação na família. A minha sogra querida sempre gosta de me zoar também. Ao ponto dela começar assim, ela percebia que as pessoas estavam olhando para mim e falava, Álvaro. Eu falei, não faça isso, Bia. Por favor, não faça isso. O pessoal vai acreditar que sou eu mesmo. E lógico que a viagem toda foi um auê. Eu não falava que eu era sósia do professor, Mônica. E aí até eu vou emendar isso daí com a CCXP de 2019, que eles vieram para cá. E só vou dar essa introdução para você. Então eu fui lá para a Itália, teve todo mundo me confundindo com o professor lá. Eu volto para o Brasil, vou para uma balada em São Paulo, no Itaim aí, sentado só eu e minha esposa num camarote longe de todo mundo.
A minha cunhada chega na balada, fala, vem aqui para a pista de dança, dançar e tal. Aí quando eu entro na pista de dança, para resumir, eu tirei foto com todos os camarotes que tinham na boate e as pessoas... Até a primeira pessoa falar, né? Posso tirar uma foto com você, cara? Meu, você já assistiu La Casa de Papel? E essa brincadeira é muito doida. O que me levou, Mônica, é o seguinte. Eu assisti a série, me apaixonei pela série. Falei, caramba! Assim como o mundo, né? Que legal. Me identifiquei com muita coisa. E mesmo assim, eu ainda apreensivo, falando assim, tá bom, tem às vezes posições do rosto, alguma coisa, do cabelo, que eu me lembro, tá bom, vocês podem zoar, eu lembro mesmo um pouco ele. Mas eu assim, não botava uma fé, não ia falar ainda que sou sósia de alguém, imagina. Mas eu peguei e tive a oportunidade de ir na CCXP em 2019, que foi minha esposa que me incentivou aí. Eu queria ir vestido de Jedi e ela vira para mim e fala assim, não... Você gosta tanto do professor, por que você não vai vestido de professor? Tá tudo aí, tá a faca e o queijo na mão. Mas essa coisa de cosplay, né? Falei assim, tá bom, vou vestir então o que eu tenho em casa, uma roupa, uma gravata, um terno, tá? E vou lá na CCXP. Adivinha o dia que eu escolhi, né? Justamente o último dia, que é um domingo, que todos os personagens estavam lá. Mas você vai dar muita risada, porque eu tentei de tudo, mas eu não consegui. Quem toma conta dos stands da Netflix são empresas terceirizadas, então não é alguém da Netflix, né? Um diretor da Netflix não vai estar lá, né? Ele já contratou o pessoal para ficar por ele. Exato. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei, eu entrei, tentei entrar pela parte de imprensa, e aí chega eu lá, todo tímido, né? Porque eu sou, às vezes me complica isso. Mas enfim, eu cheguei lá, vou, não vou, meia hora depois de decidir que eu ia. E aí eu cheguei na porta lá e falei assim, eu estou atrasado. A mulher olha para minha cara e fala, e agora? Aí ela olha para o produtor do lado, eu faço o quê? E aí quando eu vi que ela estava nervosa, eu falei assim, não, gente, eu estou brincando. Ela, moço, não faz isso comigo, por favor. Eu já estava achando que você era o ator mesmo e tal. E aí foi uma brincadeira, foi uma zoação. Gente! Mas não me deixaram entrar, obviamente. Mas eu falei, pô, gente, para eu tirar uma foto, conhecer o pessoal. Eu vi todos os atores de longe, fiz tchau de longe, ninguém me viu lá. Mas na CCXP, fez fila de eu pedir licença para ir no banheiro, porque as pessoas queriam tirar foto comigo, porque eu era muito parecido com o professor. Esse foi o segundo impacto grande na minha vida. E aí eu quero aproveitar para falar só desse textinho aqui, já falo um pouquinho mais dessa continuação aí de mim também, mas falar, você daí nesse momento, você foi convidada a conhecer a Esther, não foi? Foi em 2019 também, quando ela veio para o Brasil. Foi no mesmo dia que você estava lá na CCXP. Sim. Foi dia 8 de dezembro de 2019. Uhum. E foi do jeito mais maluco que você pode imaginar. Eu, assim como você, tentei fazer contato através lá dos saques e tudo mais. Uhum. E não consegui, de forma alguma, ter algum tipo de informação como eu faria para... enfim, eu não queria nem... Eu já estava querendo comprar um ingresso, mas não tinha ingresso, enfim. Nossa, é doido mesmo. Desisti, estava tristíssima em casa, era um sábado, 3 horas da tarde, toco meu telefone e era uma pessoa que eu não conheço, um fã da série, que falou, Mônica, aqui é fulano, eu vou deixar o nome dele incógnito, porque ele trabalha com celebridades, enfim. Sim. Mas ele foi um anjo, um doce de pessoa. Ele falou, Mônica, aqui é fulano, eu trabalho com algumas pessoas e tal, e por acaso eu tive acesso a Esther Acebo e falei que você, a dubladora tal. Como eu já apresentei o Ennio Vivona pro Henrique Arce, já armei esse encontro deles dois, a Esther gostaria de te encontrar. Você iria até o hotel? Eu falo, claro! Mas assim, fiquei meio descrente, assim, que era um garoto. É um garoto. Um carinha. Super jovem e descolado, não tem aquela
é aquela formalidade Sim, que existe sim. no mundo corporativo, que a gente está habituado. Era um cara assim, de touca de lã. Não, eu, Sim. sabe, você falou Imagina, assim, será que é verdade mesmo? você falou assim, olha, quer saber? Eu não estou fazendo nada Uhum. e vou sem nenhuma expectativa, nenhuma. Vamos ver o que que é. E peguei lá o meu táxi e fui. Fui meio arrumadinha, assim. E de fato, assim, ela realmente estava avisada, tinha uma pessoa da assessoria dela, ou melhor, a pessoa da assessoria dela que estava avisada. Ela só me pediu para esperar um pouquinho, ela estava entre entrevistas. Uhum. Ela desceu e veio para bater um papo. Ela foi tão bacana, extremamente generosa, porque eu aproveitei para perguntar coisas para ela. E ela falou muito para mim sobre o personagem, me deu dicas, me explicou essa coisa de que teve uma mudança no tom do personagem, que é quando ela passa, né, de Mônica Sim, para sim, sim, Estocolmo. sim. Eu falei, me dá uma dica dessa mudança. Aí eu me lembro que ela brincou, falou, mas o que é uma dica, né? Eu falei, A verdade. gente acha que as palavras são iguais, mas muitas não. É, o que é uma dica? Você quer que eu te dou o quê? Uma dica. Ah, foi muito divertido. E aí ela me falou, olha, você tem que pensar o seguinte, que a Mônica era um bicho que estava dentro da jaula. Que então, quando ela conhece o Denver, ela tem contato com a natureza real dela, mais selvagem, e ela se liberta, né? Acuada por causa do É, atrito, pressionada, passando tudo pela cabeça, um nenenzinho que viria, ou seja, realmente aquela mulher se transformou do começo se da temporada. transformou, se libertou. E aí, essa chave me ajudou bastante, porque da terceira temporada para frente, que foi essa continuação, a gente passou a gravar num outro estúdio, com um outro diretor, que tinha um outro jeito de encarar também aquela obra. Isso foi interessante. São a visão de dois diretores de dublagem diferentes. Muitas vezes uma coisa complementou a outra. E o que eu acho que foi muito positiva, muito positivo nessa troca, aquele comecinho ali tinha muito afeto no jeito de fazer aquele trabalho, e esse trouxe a gente para uma coisa um pouco mais produção em massa, vamos aí. E assim, algumas coisas eu gostaria de ter feito diferente, mas esse tempo não existia. Sim, sim. E o que eu achei interessante é que dessa terceira para frente, quebrou-se um pouquinho assim da formalidade que tinha até na fala de alguns personagens. Então, eu acho que falava-se muito certinho naquele começo, assim, ai, vamos, né? Então, vamos lá, caralho, sabe essa coisa? Sim. Ficou, quebrou e tornou para uma coisa mais natural. Eu achei que esse foi um dos pontos altos da diferença, né? Mas, enfim, eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Mas a gente está falando da Esther. Então, essa chave que ela me deu, eu acho que me ajudou também a construir uma Estocolmo um pouco mais corajosa. E aí fui subindo um pouquinho o tom. Não, mas é isso que a gente estava falando mesmo. É justamente essa mudança dela mesmo como personagem, essa dica que ela te deu quando te conheceu. Muito legal, né? E é muito bacana ver o ator original conhecer, né? O Isaac, que virou uma estrelinha lá, né? Um dublador, virou uma estrelinha recentemente. Encontrou o Wolverine lá no Danilo Gentili, e você vê o ator até abaixando, assim, né? É demais. Aquilo é muito emocionante. É muito emocionante, isso que eu ia falar. E também é emocionante vê-la conhecer a Esther, porque e ela ainda te dando essas dicas todas, ela sabe da importância que a sua voz tem. Você é ela para os brasileiros, né? Você é um reflexo dela. O seu trabalho como atriz, como dubladora, é diretamente impactada ao personagem dela, a pessoa dela, tudo que ela fez também. Então é muito legal ver esse reconhecimento mesmo. Por isso que emociona. Teve uma coisa bonita, assim, sem querer aumentar
o que foi, foi tudo muito rápido, Sim. né? Claro, como essas pessoas têm uma agenda muito apertada, Sem dúvida, sem dúvida. mas dentro da agenda apertada dela, você nota o que é uma pessoa atenciosa. Ela sempre foi. No momento em que a série era pequena e no momento que a série ficou grande, né? E eu tive um reflexo ali, eu tava com uma correntinha, assim, que eu tinha um colarzinho desses muito baratinhos, que tava escrito meu nome, Mônica. Aí eu brinquei com ela e tirei o meu colar e dei para ela e disse assim, olha, já que tem essa coincidência, né? Eu vou entregar, você deu vamos dizer assim, a sua Mônica ficou comigo por tanto tempo, eu vou te entregar um pouquinho de mim para você, então tá aqui. E ela falou, põe no meu pescoço agora. Ela sentou e pediu para eu pôr, e falou, e ela foi dar as entrevistas com aquela gargantilha escrito Mônica, e recentemente ela tá esperando o bebê e tudo, ainda brinquei com ela. Falei, olha, Mônica é um nome bom, hein? Mônica é um nome bom. Mas se for menino, Mônico é um nome bem melhor ainda, porque ninguém chama Mônico. Ótimo. Querida, Então sempre brincalhona, assim. Que legal. E aí, depois disso, vocês, assim, é o que você falou, né? É muito difícil demais. É óbvio que é diferente. No meu caso, é só de ser parecido com o Álvaro e tudo e tal. Mas é muito difícil mesmo. Eles, milhões de seguidores. Quem assistiu ao Fenômeno de Casa de Papel sabe que eles tinham pouquíssimos seguidores. Eles eram conhecidos só ali na Espanha e, de repente, de uma hora para outra, ficam conhecidos mundialmente com milhões de pessoas. Eu fico imaginando, acho que nem tem como responder eles mesmos as redes sociais deles, porque deve ter uma equipe lá, um time que avalia, porque é muito difícil. Então, e logicamente cada um deles, depois disso, foi para um canto fazer trabalhos diferentes. Você vê, lógico, séries, filmes, etc. E também estão preocupados com a carreira deles e tem o dia a dia deles que a agenda é super ocupada, como a Mônica falou. Então, realmente... Mas olha, ali, você, essa tua semelhança, ela é muito interessante porque não só o fato de você ser fisicamente parecido, mas além de tudo, você é um cara que é fã da série e entendeu a essência do personagem. Então imagine o seguinte, que a série já está ganhando uma versão coreana. Né? Sim. Fica a dica. Sim. Eu tô tremendo aqui, mas tudo bem. Não, olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu realmente, assim, eu realmente me apaixonei pela série e aí isso virou um hobby em 2020 para mim, porque daí veio a pandemia. Primeira vez na vida que eu tomei remédio para conseguir dormir, me afastei um pouco de noticiários, etc, etc. Sim. E, enfim, vamos ficar em casa, fazer aquilo que tinha que fazer. Eu não falava quem eu era, Mônica, nas redes sociais. Ninguém sabia. Eu narro para os canais do Discovery há mais de 16 anos. E tua voz está no dia a dia da gente o tempo todo. É isso. Assim, ninguém sabia quem era a voz do Largados e Pelados, que já era um sucesso na TV fechada brasileira há muitos anos já. E aí, na pandemia, eu quis fazer uma analogia do Largados e Pelados para as pessoas ficarem em casa, usarem máscara, para cada um de nós sermos sobreviventes, assim como os sobreviventes do Largados e Pelados. E foi a primeira vez na vida que eu entrei falando: oi, gente, meu nome é Fernando Monesi, eu sou narrador do Largados e Pelados. E aí eu fiz essa analogia, fiz um videozinho, postei no meu Instagram, tá ainda no meu Instagram, e foi uma loucura das pessoas falarem: o que o professor da Casa de Papel é o locutor do Largados e Pelados? Foi um bug. Mas eu estou falando não só essa parte engraçada. A melhor coisa da vida é esse bug, é a melhor coisa da vida. Eu tenho certeza que o universo foi que deu um chute no meu bumbum. Ela falou assim: vai, filho, mostra aí, bicho, fala quem é você, né? E eu tenho certeza disso e veio também através dessa semelhança. Mas eu gostei muito da série e eu falei, e ter ido na CCXP em 2019, ter passado por aquela sensação, aquele carinho das pessoas, porque daí eu estava ali representando alguém
Isso foi alguém que disse para mim, eu não olhava isso antes. Você está lá representando alguém que as pessoas nunca vão chegar perto na vida. E elas amaram a série de tal jeito que você chegar e só fazer assim com o óculos, ela fala assim, meu Deus, que legal, obrigado por essa felicidade. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou... 2020, então, já que é assim, esse carinho todo, essa coisa bacana das pessoas, eu vou fazer o meu dever de casa. Eu vou na CCXP eu vou vestido de professor. Eu vou ensinar como ele professor habla, como ele junta as mãos, como ele faz o gesto, o origami do professor, etc. E aí, mas o Covid pediu que o evento fosse feito presencialmente. Então foi online. E aí eu resolvi, falei assim, tem um concurso de cosplay, vai que, né? Eu posso fazer o trabalho que eu queria, prometi para mim mesmo que eu faria, de repente agora. E foi aí que eu fiz. Então, o que você está vendo aqui, desde a letra do professor, do quadro, desde da maquete que você está vendo aqui, que eu fiz por conta própria, sozinho, desenhei do zero. Deixa eu ver! Eu posso até tirar o celular aqui para te mostrar mais de perto. Ó. Gente, o que é isso? Presta atenção nisso, Brasil, meu Deus! Mônica, eu peguei e tirei um print da abertura de La Casa de Papel e até isso, eu até consigo provar isso para vocês, porque existe um erro de continuidade vou chamar erro de continuidade, eu não sei se seria isso o termo correto. Essas janelinhas que estão atrás aqui, ó, elas são intercaladas à gradezinha que tem. Só que na abertura de La Casa de Papel, essas janelinhas estão atrás dos pilares, que é como eu fiz. Só que quando eu fui ver depois na série mesmo, dar um zoom lá, eu vi que na realidade não é atrás do pilar, é intercalada com os espaços vazios. Eu falei, poxa, mas eu fiz alguma coisa de errado? Deixa eu dar uma olhada de novo. Fui ver a abertura de La Casa de Papel, que é de onde eu tirei o desenho inicial para fazer janelinha por janelinha. Ou seja, eu vetorizei isso, não quero falar muito de... Uau! Mas assim, eu tinha que me apresentar presencialmente caso eu fosse para a final. E aí, quando me chamaram para finalista, eu não acreditei. Eu falei, como assim? Era só para participar lá, para estar meu nome lá, minha foto. E aí eu tinha que me preparar para fazer uma performance ao vivo. Então eu assisti a série 5 vezes, criei uma cena para poder fazer lá no palco. Aí eu me visto de Monorrojo, a máscara do Dalí, e eu fiz sincronia com o telão, assim, coloquei o Álvaro no telão, de verdade lá, então quando ele fazia assim com o rosto, eu também fazia junto no palco, tirava e revelava lá. Se eu não ganhasse nada, Mônica, é aquilo que eu tinha prometido para mim mesmo em 2019. Eu já estava feliz pra caramba de ter participado e ter representado um personagem que me tocou como telespectador e que também estava causando um auê na minha vida dessa coisa de parecer com ele. E aí eu fiz o meu melhor, concorri com pessoas fantásticas e tive a honra de ganhar o segundo lugar na CCXP em 2020. Então, assim, o que eu estou falando? Virou um hobby na minha vida. Eu fiz 6 roupas do professor. Eu tenho a versão de palhaço do professor. Eu tenho o pijama do professor. Tô arrepiada! Mas ao ponto, tô arrepiada! Ao ponto, podem falar que é toque, mas ao ponto de eu pegar o frame do professor, ampliar, ver qual que era a cor do tecido e mandar fazer um tecido igual. O relógio do professor, Mônica, lembra da cena que ele mostra o relógio? Se ela te vir usando esse relógio, ela acredita. Eu fiz uma cópia idêntica, é o frame exato que o professor mostra para o Antonianças, né? Eu não lembro o nome dele, eu sempre falo Antoniosas. 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 A pronúncia eu sempre me confundo. Quando ele mostra Antoniosas. Antoniosas, mostra, por favor, veste isso aqui e mostra para Raquel. Eu fui questionado lá em 2020 porque ninguém sabia que eu tinha feito tudo isso que eu estou falando para você, ninguém sabia. Os jurados ficaram sabendo. E aí as pessoas questionaram de que eu fui para a final e ganhei o segundo lugar porque eu tinha escolhido um personagem famoso. E aí quando eu peguei e postei nas minhas redes sociais a maquete, a lousa, o estudo do relógio, o estudo da caligrafia do professor
e etc. Aí quem era do mundo cosplay, que eu também não fazia parte, né? Eu era um cosplay. Passou a te respeitar. Todo mundo começou a falar, gente, olha, todo mundo questionou, por favor, entrem lá no perfil dele para ver o trabalho dele. Pessoas que eu nunca vi na vida, um carinho enorme me mostrando, sabe assim, me defendendo nas redes sociais até, porque, lógico, tem gente que não concorda, gente que isso tem de tudo, mas me defendendo, assim, aí eu recebi esse carinho todo, eu que não fazia parte da comunidade cosplay, recebi esse carinho todo. Mesmo assim, eu ainda não falava, tendo esse amor pelo personagem, fazendo essas coisas todas, eu estava continuando sendo locutor, fazendo trabalho, né, você sabe, mais que ninguém, todo mundo sabe também, que passou a ser remoto. Atrás dessa lousa aqui tem um estúdio que eu fui lá, perfeito. Exato. Então eu gravava, trabalhava, e daí no tempo livre eu falava assim, deixa eu inventar uma coisa do professor diferente, deixa eu pegar aquela cena do palhaço mesmo, demorou meses para fazer. É um fraque que é vermelho, cheio de bolinha a cada meio centímetro, que eu colei à mão, uma por uma, mais de 2.000 e sei lá o que, bolinhas, que tá aqui até, posso te mostrar aqui. Esqueci que eu trouxe aqui, olha lá. Meu Deus! Gente, que coisa incrível! Isso é um trabalho artístico. Olha, a manga do palhaço! A manga, tudo. Tinha que ser igual, né, Mônica? Tinha que ser igual. Ó, até... Ó, tá na hora de faturar com tudo isso, a hora que acabar a pandemia. Ó! Ele Conejo Louco tá aqui. Que coisa fofa! E também, eu peguei, ampliei a imagem da série. Qual que é o tecido que ele usou aqui? Qual que é o tecido que está aqui na frente? Qual que é o tecido que está atrás? Ah, aqui tem umas florzinhas. Ah, então eu vou fazer daqui. Fernando, que incrível! E aí, Mônica, é lógico, nós estamos falando da série que nós amamos, né? Esse impacto de parecer com o professor vem me acompanhando desde então, mas existe uma coisa muito importante que meio que, quando eu percebi que eu estava sendo confundido com o ator, é diferente. Se ponha no meu lugar, né? Quem imagina que você vai ser parecido com alguém, que eu já falei. Tá. Mas, Sim. Quando alguém é parecido com alguém, que você já sabe que é parecido, a pessoa pode fazer o que ela quiser, que você sempre vai olhar e falar assim, é aquele cara que é parecido. Acontece que eu fiz um vídeo, eu abri meu TikTok primeiro, uma conta no TikTok, e aí fiz alguns vídeos comparativos, eu e o Álvaro, um do lado do outro, para as pessoas verem que, né, tinha diferença, mas que a semelhança estava ali e tal. E brincando, fiz um vídeo eu segurando o origami ali, e fiz uma foto da inspetora Raquel passar pela frente, assim, eu pego, largo o origami e vou atrás da inspetora, obviamente. Genial! Né? Ou seja, um tom humorístico, né, do personagem, um lado ali, mas que tem tudo a ver com o Serquel, com o que, né, principalmente o fandom quer. Sérgio e Raquel é o que eles queriam, né? Professor e Lisboa. E aí eu fiz isso aí. Aí, Mônica, os comentários são assim: professor, eu te amo. Você é o melhor ator do mundo. Eu te adoro. Por que que terminou a temporada? Por que que fulano morreu? Por que que em todos os idiomas possíveis? E eu que não tinha 60 seguidores, em alguns meses, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 260 e poucos mil. Se eu faço uma live justamente na rede vizinha e entram 10 mil pessoas, 20 mil pessoas assistindo ao vivo, e quem não fala português e não fala castelhano continua acreditando que eu sou ele. E aí aconteceu uma outra coisa importantíssima, que foi o vídeo com o sósia do Neymar. Eu fiz um vídeo com o sósia do Neymar, que também é muito... Eu vi isso, achei incrível! Isso. E que daí eu fiz... Imagina, um vídeo de 10 segundos, quem imagina? Eu dançando Bela Tchau, igual o professor na primeira temporada, que ele dança com o Berlim, todo travado, tentando... E eu falei pro Egon, né, que é o sósia do Neymar. Falei, Egon, o professor não dança, cara. Teve uma vez que ele dançou meio todo constrangido, porque ele é tímido, né? Ele é na dele. Tá bom, vai. Então eu vou dançar igual ele dançou com o Berlim. E fiz esse vídeo. Hoje já passou de 66 milhões de visualizações.
Uau. Os jornais estão republicando e fazendo matérias dizendo que o ator Álvaro Morte bailou com um jogador de futebol, Neymar. Então, Oh, meu só que Deus! você concorda comigo, Mônica, que daí eu peguei e falei, eu não sou o cara que é parecido com o professor. As pessoas estão achando que eu sou o professor. E o Álvaro, ele é um ator fantástico, fenomenal. Criou um personagem com extrema delicadeza em tudo que ele fez, É do verdade. começo ao fim. Ele mostra toda a capacidade dele como ator ali, né? E assim como É a verdade. Mônica, ele também começou tímido, com trejeitos diferentes, e quando ele entra no banco lá, ele tá assim, ó, vamos lá, nós somos a resistência e tal. Ele muda até a postura. Quando ele vira para Raquel e fala, sou um ladrão, hijo de ladrão, não é? Hermano de ladrão, ou seja, ele está falando, eu assumi quem eu sou, eu não tenho mais vergonha de que eu sou. Então, aonde eu quero chegar? Eu falei, eu tenho uma tremenda responsabilidade com essa pessoa. Ele como pessoa e o personagem que ele criou. Então, Sim. eu parei de fazer vídeo, eu comecei a pensar seriamente em tudo que podia impactar. E conforme as pessoas estão me descobrindo, pinta convites de publicidade sem nada, sem nenhuma preocupação com direitos autorais, com nada. Ou às vezes colocando um roteiro específico que coloca o professor numa situação que não é o professor. E aí eu, nesse momento eu falei, não, eu sou eu, Fernando Monese, eu só posso responder por mim, pelas minhas atitudes. Se eu estou sendo convidado para fazer tudo isso, eu tenho que fazer isso com muita responsabilidade e muita preocupação por não ser confundido, porque vai respingar nele. Pode ser até que já esteja, alguém já chegou para ele e falou, sabia que você bailou com o Neymar, né? Ou seja, Eu tenho certeza que isso já chegou. Eu tenho certeza. E assim, as pessoas falam, mas você não vai encontrá-lo? Você não tem sonho? Lógico que eu gostaria de encontrá-lo e poder falar sobre essa minha dedicação que eu tive durante esses anos e que isso me ajudou na pandemia, em momentos tristes e tal, de eu poder fazer o que eu fiz como personagem e tal, e curtir essa coisa de parecer com o professor. Eu continuo tratando todo mundo, porque obviamente você imagina como é o meu dia a dia quando eu vou num restaurante. Eu tiro a máscara. Eu imagino. As pessoas levantam da mesa e vêm falar, você... Dá licença, moço, você já assistiu La Casa de Papel? Isso quando não estão tirando foto de longe e tal. E eu sou muito grato pelo carinho que eu recebo mesmo, e tiro foto com todo mundo. Fiz até, virou meu cartão de visita, eu separei aqui para mostrar para você. Ó. E essa foto, o Álvaro tem uma foto segurando uma nota quase idêntica a essa, que eu ampliei lá para fazer igual no Photoshop e tudo, virou meu cartão de visita. E eu chego e dou de presente, saio, levo alguma... Quando eu tenho que sair, né? Obviamente a gente está, né, ainda tendo que se cuidar, etc. Mas quando eu saio, tá, eu levo alguma nota, porque é inevitável. Se eu tiro a máscara na hora de comer ali, é inevitável. Então eu chego, agradeço a pessoa, tal, e dou essa nota. Mas que olha coisa o impacto. fofa. Olha o impacto que La Casa de Papel, de repente, vem na minha vida, né? Eu que estava acostumado só a ficar nos bastidores, fazendo a locução lá, e de repente o mundo vem, o universo vem e fala, vai, quero ver agora se lidar com isso. Então, tem um propósito aí, esse é o seu origami escondido, né? Alguma coisa que você ainda vai compreender, se é que não está compreendido, mas talvez essa semelhança ela, claro, além de você se encantar pelo personagem, ele ter te trazido um estado de espírito produtivo e um estado de espírito mais otimista num momento muito complexo da sua vida, também pode ser que tenha um pequeno unicórnio, um cavalinho escondido nessas coisas todas, que... Vou dar um exemplo para você. O Thiago Guimarães, dublador do Berlim, que hoje vive em Vancouver, no Canadá. Ele lá no Canadá foi contactado para gravar a voz de uma publicidade que o ator, né, que faz o Berlim, participou, e foi uma campanha muito importante de publicidade que ele participou. Sim.
e que ele foi muito bem remunerado por isso, e foi bacana para a carreira dele. Então, eu tenho certeza que essa semelhança, além de toda essa coisa boa, também vai trazer frutos profissionais. E é como você disse, fazendo isso com responsabilidade, com respeito ao personagem, né? Claro que já me passou aqui pela cabeça essas coisas loucas que acontecem no Brasil. A versão pornô de La Casa de Papel, coisas loucas que só acontecem aqui, Sim. né? Ou talvez aconteça em outros lugares, mas a gente vê coisas muito loucas aqui. Sim. Então, achei muito lindo isso que você disse sobre ter a responsabilidade mediante a essa semelhança. Eu dei um exemplo tosco. Não. Mas é que o Brasil é muito louco. Eu acho que sem você saber, me afoguei aqui, desculpa. Sem você saber, o UOL fez uma matéria comigo, justamente para falar como minha vida estava sendo mudada com La Casa de Papel. E aí a repórter, né, a Marie, perguntou para mim no final, falando assim, mas ainda não pintou um convite para um filme pornô? E ela deu risada, obviamente, por isso. Olha aí. Justamente que é o que você está falando. E aí eu falei, gente, não imagina, gente, você tá... né? Tipo, não tem como, né? Não tem como. Mas ela... Não, eu te pergunto, eu brinquei com isso, e aproveitando, eu te conto uma curiosidade. Nos anos 90, eu fui vendedora de filme pornô. Uhum. E era um clássico das produções. Não existia um mercado de pornô brasileiro ainda, assim, não tinha uma coisa forte. E era um clássico que lá fora eles fizessem paródias de produções hollywoodianas, né? E aqui fazia um sucesso muito grande. Então foi por isso que eu ainda brinquei com esse produto, porque é um clássico. Sim, exatamente. Não, e realmente tem a ver com tudo isso que a gente está falando, dessa responsabilidade, de como seria, né? E assim, olha o impacto se isso, né? É o que eu estou falando, esses exemplos aí. Então, assim, vai bater no ator direto lá, ou seja, são atitudes que eu tenho que rever mesmo, eu tenho que analisar cada uma com a tremenda uma responsabilidade. Então, eu gostaria... mas daqui a pouco é uma agência de publicidade te chamando aí para fazer uma campanha maravilhosa. Teve propostas, teve testes, alguma coisa assim, mas às vezes barra por causa de direitos e tudo, né? Assim, às vezes é uma marca ligada à La Casa de Papel, que daí é com a Netflix diretamente. E sim. Tal. Mas, assim, não quer dizer que eu não faria, mas aí teria que ser daquele jeito que eu estava falando para você. Ser uma coisa casada, sim, exatamente. Combinada, organizada. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Me conta dessa coisa da narração na sua vida. Eu sou muito curiosa, porque eu amo essa faceta do nosso trabalho de voz. E como eu acompanho, principalmente o Largados e Pelados e tudo mais, como aconteceu para você a narração na sua vida? Eu já sou locutor desde sempre, assim, porque a primeira coisa que eu quis ser, desde os 12 anos de idade, era DJ. E daí meu pai, ele montou a primeira FM aqui da minha cidade. Então eu ajudei ele a instalar os equipamentos lá, porque ele é técnico de eletrônica, né, em eletrônica. Então ele além de montar a parte técnica, ele é responsável pelos transmissores, né? Uau! E aí eu cresci em rádio, Mônica. Então assim, eu ficava imitando os locutores e tal. E lógico que está falando aí dos anos 80 lá. Sim. E aí tinha aqueles vozeirões, sempre aquela coisa mais grave. Né, e tal. Dá um exemplo para mim de um locutor que você amava imitar. Eu achava que eu tinha a voz do Ferreira Martins, que era o cara simplesmente que fazia Antártica, uma paixão nacional. Lembra disso? Eu estou forçando aqui. É muito bom! Eu estou forçando aqui. Aí, lógico que eu tomei um tapa na cabeça da Fono, né, do Senac, que eu fiz também, me formei lá radialista, quando eu tinha 18 anos. Aí ela falou assim, olha, muito bom, tal, mas você sabe que essa voz exatamente não é sua, né? Que você pode criar um calo nela que não tem volta. E aí sim, foi lá que eu aprendi e soube do meu grave. Mas é uma coisa que vem acontecendo na locução em geral, justamente você não precisa, não é o timbre, é a interpretação, é a forma com que você chega a quem você está vendendo. Então, assim, isso mudou muito na publicidade brasileira, né? De vários anos para cá. Então, mas
eu ficava imitando todo mundo naquela época. E daí Que demais! passei por rádio aqui, trabalhei na rádio fazendo vários programas, depois fui para televisão aqui. Apresentei programa, eu era editor de imagem também, por isso que eu tenho a facilidade de mexer com Photoshop, etc. Isso é uma coisa que vem me acompanhando desde sempre. Então, DJ, editor e locutor. Eu fiz isso durante quase até agora, parei de trabalhar profissionalmente como DJ em 2009. Hoje eu só coleciono discos e tal. Mas para resumir para você, eu fui com a cara e coragem para São Paulo e não tinha... a TV tinha fechado, depois de anos aqui. Eu tinha nem R$ 2.000 na conta e eu falei assim, eu preciso ir para São Paulo. Fui com a cara e coragem e peguei o Google, mapeei São Paulo, as principais produtoras de áudio que existiam. Já tinha o Google já nesse sentido para poder mapear. Uhum. Eu parava em algum ponto de São Paulo, na Lapa, e fazia a Lapa a pé, porque nem pro busão eu tinha dinheiro. Eu ficava pensando na comida ali, tal, é um lanchinho e acabou. E aí você descobriu que São Paulo são altos e baixos. Exatamente, eu devo ter emagrecido, eu devo andar de São Paulo inteiro. Mas olha que doido. E é uma história muito bacana nesse sentido, porque o meu padrinho de narração é um ser humano fantástico, né? O Valvene Martins, que é dono da... Eu sou louca para conhecê-lo, porque todo mundo conta coisas maravilhosas. É um ser humano de outro planeta, parece, né? Infelizmente, na realidade, porque pessoas assim deviam existir mais, né? Não que não existam, existe. Tem razão. Mas olha só, para resumir, eu cheguei lá, entreguei meu CDzinho e, esse é meu nome e tal, e morando, né? Continuo morando em Bragança, sempre morei em Bragança, então sempre bate e volta. Meu CD com meu portfólio, do que eu já havia feito em rádio e TV e tal. E aí, é isso. Muito obrigado. Legal, que bacana. Vou dar uma olhada no seu CD. E, de boa, fui sair. Algumas produtoras começaram a me chamar e, de repente, 8 meses depois que eu deixei meu CD, toco meu telefone em casa falando assim, Fernando, você foi selecionado para fazer um documentário aqui, para o Discovery. E eu, né, quase que não respondia. E aí eu entrei no estúdio e, apesar de ser editor de imagem, de ter passado por várias coisas, aquilo para mim era uma novidade. Voice over, o locutor por baixo, um documentário que, de repente, Mônica, estava na minha revista semanal da NET aqui, na capa principal, não perca esse mês no Discovery Channel, Odisseia no Espaço. Aí eu chego lá, era Odisseia no Espaço. Eu falei assim, é esse que eu vou narrar? É esse. Então você imagina que a diretora, ela não ouviu minha voz, ela ouviu meu coração, né? Porque eu acho que eu não saía as palavras, de tão nervoso que eu estava. E aí eu peguei, tentando respirar para poder fazer ali. É óbvio que ela viu que eu estava nervoso e ela ligou para o Valvene e falou assim, Valvene, ele está muito nervoso. Deixa comigo. Desceu o Valvene, chegou, entrou lá. Fernando, eu vi seu portfólio, está super aprovado. Primeira vez, é super normal também ficar nervoso. Está tudo tranquilo, cara. Olha, respira aqui, toma água. Vem aqui, ó. Melhor ainda. Vamos fazer junto essa primeira frase? Vamos. Tá lá o time code, não segue o inglês não, interpreta normal, tal, não segue a nuance, né, que é isso que a gente estava falando, essa coisa de musicalidade, né, de cada idioma. Não segue musicalidade nele, não, fala lá, tal, beleza, fala lá, o mundo dos planetas, eu lembro dessa frase ali no meio, o mundo dos planetas. Ele pegou, olhou pra minha cara e falou assim, tá vendo? É assim que faz. Foi lá, fechou a porta e a diretora falou com ele, e a gente, tá tudo bem? Dele, não, sim, olha, tá bem, já fez já a primeira frase aí, pode fazer, fica tranquilo. Fiz o nome do pai, respirei lá e falei assim, vai, meu Deus, vamos lá, vai dar certo. E não parou até hoje. E não parei até hoje. Então, assim, é lógico que meu padrinho é muito querido mesmo, adoro ele, assim, tenho uma grande consideração por ele, que Deus preserve ele, sendo essa pessoa fantástica. Ele foi padrinho de muita gente também, e é uma pessoa realmente ser humano diferenciado mesmo. Então, eu sempre agradeço ele. Mas esse foi o meu começo. Que dica você dá para principalmente pessoas como eu, por exemplo, uma dubladora que na hora de fazer uma locução, uma narração, eu gravo bastante locução publicitária, mas eu quero saber a diferença entre uma narração e uma
e uma locução. Isso é importante também falar um pouquinho, né? Na realidade, obviamente, eu já havia feito cursos de interpretação antes, não é só o Senac que me formou, eu fiz cursos, por exemplo, tem um professor, um mestre também, chamado Pedro Barreto, uma pessoa super bacana. E, então, assim, ele foi lá que também eu vi essa diferença. Eu tinha muitos vícios demais de fazer a musiquinha sempre, aquela coisa que a gente acaba indo para o inglês. Enfim, já tinha passado por tudo isso. E, né, quando eu fui começar lá também, né? Mas cada caso é um caso mesmo, porque obviamente você pega uma narração de um programa do Discovery, de investigação Discovery, que vai falar sobre mortes, que você já fez vários personagens também que às vezes, né, é bem tenso demais. É lógico, teve uma vez que eu falava, principalmente quando envolve morte de criança e tudo, tal. É lógico que eu me emociono narrando. Eu tô lá falando, eu não acredito que eu vou narrar isso, cara. Eu não acredito que ela assassinou alguém desse jeito, dessa forma. Então, assim, é bem tenso. Eu não posso deixar pior o que está tenso, mas eu tenho que contar a história simplesmente. Então, fulano aparece e descobre que fulana passou a perna e tal, e agora ele está planejando. É uma coisa mais tensa. Mas o Largados e Pelados mesmo, quando você for ver o primeiro episódio e agora o que eu tô fazendo, a gente mudou bastante também. Assim como você falou que mudou a Mônica, eu também mudei, obviamente. Porque quando a gente vê o Largados pela primeira vez, aquilo... Eles estão pelados na selva mesmo, de verdade. Você fica meio assim, né? E aí eu ia muito no original. Eu fazia sempre a narração assim, é um homem, uma mulher, sozinhos, meio que sem muita emoção. E aí até a gente, junto com a direção, obviamente, né? Eu falava assim, poxa, não é uma manchete, vamos manchetar um pouquinho mais o começo. Assim, é um homem, uma mulher, sozinhos por 21 dias. Né? Ficaram sem água, sem comida, sem roupas, somente com suas habilidades. Então é óbvio que eu tenho que mostrar essa emoção naquele manchete. Aí depois eu conto a história, né? A Mônica recebeu uma ASP de 7,2 e ela é de tal lugar e tal. Eu conto mais normal, como eu estou conversando com você aqui. Isso mudou com o tempo também, isso veio para mim também conforme a experiência. É óbvio que eu continuo me reciclando, eu tenho que prestar atenção que eu acho que posso melhorar, eu tenho que continuar fazendo cursos, e por isso que até eu fiquei com vontade de fazer também o curso de dublagem, que eu acho que isso vai agregar muito à minha profissão, porque, como eu falei, o teatro já está ali, né? Sempre que eu tive aulas de interpretação, sempre tem a ver com técnicas de teatro mesmo, Claro. é óbvio. Então, assim, eu acho que isso pode agregar à minha profissão e, de repente, vai que eu olhe do jeito que você olhou para tudo isso e fale, me apaixonei, eu acho que eu posso também fazer isso. Né? Eu não sei ainda. E você já tem uma intimidade com o ambiente de estúdio. Você já trabalha numa casa que é maravilhosa, tem várias oportunidades, então acho que você poderia abrir mais essa portinha, sim. Conte comigo para o que você precisar, sim. E, vamos em frente. Sim. E assim, eu sou muito fã do seu trabalho sem te conhecer. Porque é impressionante, assim, te ouvindo aqui, vem assim vem um carrossel assim, de lembranças, de imagens desses documentários todos, porque eu sempre fui consumidora desses documentários. Além da gente né, fazer algumas dublagens desses realities, vamos chamar assim, né? Mas a tua voz está sempre muito presente ali. Né? E aí eu queria te perguntar qual foi o trabalho que você mais amou fazer até hoje, ou o episódio, enfim, algo que tenha marcado para você por algum motivo, mesmo que um motivo louco, assim. Lógico que o Largados Pelados mudou a minha vida, né? Obviamente. Então, assim, há mais de 8 anos que eu narro todas as opções de Largados e Pelados que existem, né? Sozinho. Um produto bom, né? Exatamente. E mudou a minha vida também, obviamente. Eu tenho muito carinho pelo Largados e Pelados. Mas um documentário... São 2, na realidade. Um que eu fiz chamado Os Anjos, há muito tempo atrás, que conta a história dos anjos mesmo, de verdade. Então, desde a literatura, tudo que surgiu em todas as culturas do mundo. Foi um documentário que eu gostei muito de fazer. E um outro documentário que na realidade, a gente só está falando aqui um com o outro graças a esse matemático.
tudo que tiver um circuito eletrônico foi graças a um matemático desconhecido, assim, que o Einstein usou para fazer teoria até da relatividade, e que veio outro cientista muitos anos depois que criou o primeiro circuito eletrônico baseado nesse cálculo matemático, desse matemático, que ele se chamava George Boole. É um documentário, eu não sei exatamente, acho que a BBC que fez, eu acho. E foi narrado originalmente pelo Jeremy Irons, né? Um baita de um ator também. Uau! E aí eu recebi esse programa e eu falei, nossa, eu fiquei fascinado com a história do George Boole e com tudo aquilo de informação que a gente estava recebendo. Foi um documentário que eu fiz com muito carinho e tenho muito carinho também, muito amor. Não está ainda na grade do Discovery Plus. Foi para o ar, acho que no Discovery Science. Espero, vou até cutucar o pessoal do Discovery. Vocês não têm aí, não? Coloca lá no ar. Pois é. A Discovery, por acaso, eu ouvi falar alguma coisa sobre eles estarem preparando uma plataforma de streaming deles. Já foi lançada. Já foi lançada. Já foi. Inclusive o Largados e Pelados Brasil, né, como brasileiros, é exclusividade, por enquanto, do streaming. Né? Então, até eles me convidaram, tive um baita do prazer de apresentar as lives no perfil oficial do Discovery Plus com os participantes brasileiros. Logicamente, você sabe o que rolou, né? Que todo mundo que entrava no chat falava que o professor tá entrevistando alguém ali, né? Mas foi muito legal, uma oportunidade muito bacana. Foi uma proximidade também com o Discovery Brasil que eu tive e que sou muito grato. E pessoas fantásticas também, sou muito grato. Mas, Mônica, eu só queria fazer algumas perguntinhas a mais para você sobre a sua Mônica. Mais um pouquinho. Quantas você quiser. Toma num papo bom aqui, tô de boa na lagoa. Então, tá bom, não vou te atrapalhar muito, não. Eu queria falar De justamente jeito sobre nenhum. isso. É porque você também amou a série. E tá bom, tem a sua personagem. Então são duas coisas diferentes que eu quero aproveitar numa pergunta. Duas perguntas ali na mesma coisa. O momento mais emocionante da sua dublagem, da sua personagem, qual que você acha que foi para você na interpretação? E o outro momento, independente de personagem, da série toda, quando que você estava lá como fã assistindo e falou, caramba... Bom, da personagem, eu vou falar da Mônica e da Estocolmo, porque eu gosto de tratar elas como... São a mesma pessoa, mas foram momentos distintos, né? No comecinho, a personagem, a Mônica, quando o Denver dá o tiro nela na perna, foi muito interessante, porque eu estava começando a dublar aquela série e eu pensava assim, como dubladora, eu falava, gente, essa personagem vai morrer logo no começo e eu vou ficar sem esse trabalho. Perfeito. Imagino. E aí, rolou aquele tiro, né, que foi na perna. E aquele foi um episódio muito emocionante, porque ela chora muito, ela implora muito. Então foi uma coisa que enfim, exigiu de mim um mergulho ali. E ao mesmo tempo eu estava contente por dentro, porque, ai, graças a Deus essa personagem não morreu, vou continuar. E depois que a série gera uma unanimidade, foi a cena em que a Estocolmo está conversando com a Nairobi no final, no último capítulo da terceira temporada. Que elas estão ali em cima, ela trouxe o ursinho, o filho da Nairobi está passando ali. E aquele diálogo das duas ali foi uma coisa que mexeu muito comigo. Você fez o melhor que podia fazer. E pagou por isso. Muito. E ainda tá pagando. Eu, honestamente, naquele momento, eu misturei todas as estações e não conseguia parar de chorar. Nossa. E o diretor precisou me acalmar, assim. Sim. Porque eu estava tão dentro daquilo, mentalmente falando, quando você está imerso naquele trabalho, que como você precisa simular algumas sensações humanas, às vezes pode rolar um tiltzinho, o teu cérebro entra naquele
entra naquele estado de espírito. E eu fiquei mesmo desesperada, mas foi uma coisa assim, rápida, mas me marcou, porque aquilo entrou mesmo em mim. E aí eu me lembro do Marco Aurélio falando, nossa, ele ainda brincou, ele falou assim, nossa, você tá escangalhada. Essa cena acabou com você. Eu falei, mas parece assim que foi comigo. Então isso me marcou. Agora, com relação à série toda, eu vou confessar para você que eu amei o final. Que legal. Isso ia ser uma pergunta também. Eu amei o final porque eu tinha uma ideia muito diferente do que realmente aconteceu. Eu tinha uma ideia mais pessimista, assim. Eu achava que as coisas, né, iam para um caminho. Eu não vou aqui falar, pode ser que tenha alguém que, enfim, não conheça o final da série. Mas eu gostei muito. Você gostou, Fernando? Eu adorei. Me emocionei no final também, lógico. Amarradinho, né? Muito, exatamente. Eu achei muito inteligente. Tem algumas páginas de fãs, né? Enfim, tem até um pessoal muito bacana, Projeto Montauk, pessoal da Casa de Papel Brasil, que te entrevistou. Eles são incríveis, E aí a gente fez umas lives e eles gostam muito de teorizar, né? Eles têm um canal no YouTube que também colocam teorias de tudo. E aí falavam, não, porque a Tóquio que narra e tal. Eu também não quero dar muito spoiler, mas assim, tem teorias, né? Por causa disso vai acontecer aquilo, e por causa daquilo vai acontecer aquilo, ou seja, mas eles foram muito bem amarrados, porque mesmo a história paralela do Berlim é muito encaixada no final, assim, de um jeito que você fala, que bacana. Achei muito legal o crescimento dos personagens, todos eles, a gente está falando do seu e o que está ligado a mim, né, o professor também, que eu já falei, mas todos os personagens cresceram. E achei a história do sobrinho dele muito importante, a fato de mostrar o passado do professor, ele como criança, vendo o pai, enfim. Que cena, hein? Que cena, foi um dos momentos também que eu chorando aqui. Meus sobrinhos, é muito engraçado, eu tenho 2 sobrinhos, parte da minha cunhada, vou ter algum sobrinho para da minha irmã em breve. Oba! E daí, os meus sobrinhos ficam do meu lado e veem que eu estou assistindo, e eles ficam olhando para minha cara assim, tá chorando. Você tá chorando. E aí, tá bom, gente, eu tô chorando, deixa eu chorar. E uma das cenas, né, justamente essa, então eles ficam sempre zoando comigo sobre isso também, mas lógico, me emocionei, virei fã mesmo da série. Super fã. Eu não tava muito, sendo honesta, eu não tava muito otimista. Eu achei que tudo tinha sido tão maravilhoso até então, que eu falei, como eles vão resolver esse impasse? E foi assim, de uma maneira muito surpreendente. E eu acho que o que ficou bonito, que eu achei bacana, é que eles entregam essa série da mesma maneira que entregaram quando o final era para ter sido o final, né? Ou seja, deixaram uma porta aberta. Eu ia falar, você acha que pode continuar? Não creio. Mas como é que eu posso me explicar? A porta está aberta para o plano. Talvez não os mesmos personagens, mas a porta está aberta. Sim. Tem gente falando que a série coreana vai ser a mesma coisa que aconteceu já, só que uma versão feita por atores coreanos, mas tem gente falando que foi só baseada na Casa de Papel. Mas a gente não tem exatamente alguém oficialmente falando isso. Tem? Não, né? Por enquanto é só coreana. Não, eu também tenho essas duas informações, mas eu também, não sei, eu estou curiosíssima e obviamente fiquei me perguntando... Bem, coreana. Então, fiquei me perguntando sobre isso. Será? Mas aí também, por outro lado, eu como telespectadora talvez não gostaria de ver as mesmas vozes em corpos diferentes, porque dá uma quebrada na magia, eu acho, né? Você tem razão mesmo, é verdade. Seria muito interessante. Aí já vou te falar uma coisa muito maluca. Pode. Eu ia adorar que
eles chamassem o mesmo elenco, isso nunca vai acontecer, mas eles chamassem o mesmo elenco e trocassem os personagens. Ia ser Ia ser divertidíssimo. louco, ia ser maluco isso, né? Pra gente Ia estar ser aqui e legal. falar, peraí, mas aqui não é aquele lá. E obrigar a gente a usar a voz de um jeito completamente diferente, justamente para não confundir a cabeça das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, você falou que adorou o final. Você não mudaria nada? Nenhuma vírgulazinha? Não mudaria nada. Eu só queria ter visto a Estocolmo e o Denver reencontrando o filho deles, o Cincinnati. Eu só acho que faltou essa... Tem razão. Essa cerejinha no bolo, mas aí já é um detalhe, uma coisa assim. Não, eu acho que você tem total razão mesmo. Eu, como fã, olhando isso aí, foi a primeira vez que alguém falou isso pra mim e eu não falei, puxa, agora que você falou, eu falei, puxa, por que não, né? Por que ele não tá no colo deles ali, pelo menos, ali no final? Alguém levou até eles, enfim. Exatamente. Tem uma outra coisa que me deixou um pouquinho decepcionada, que é assim, o Arturo sai da série. E nisso se sabe, né? Então... A gente odiava tanto ele que era bom ver ele de algum jeito se lascando em algum lugar. Eu amei aquele Arturo! Adorei aquilo. Essa cena foi fantástica. Demais, né? Quando ela pula, tem até um documentário mostrando a preparação da Esther para andar por aqueles canos lá e pular e tudo, né? E ela fala sobre isso e tal, e realmente foi uma cena super... É a cena, né? É a hora que ela esbraveja. E a Esther, ela é biônica, né? Esbravejar, né? A Esther, e tem esse lance, que a Esther é biônica, ela é formada em educação física, a atriz, né? Então ela tem essa coisa, ela é atleta, né? Uhum. Deixa eu perguntar outra coisa. A gente estava falando sobre, eu sei já a resposta, mas eu sei que o pessoal fica todo mundo curioso já, porque eu também tenho que lidar com isso. A gente está falando de spoiler, a gente às vezes fala sobre isso e tudo. Gente, a nossa profissão, eu não posso falar o que eu estou gravando às vezes, só depois que vai para o ar é que eu posso falar que eu gravei. Tem coisa que eu posso falar que eu estou gravando e beleza, já está no ar já. Uma temporada nova do Largados e Pelados, não tem problema. O pessoal está expectativa, vai lançar, vai estar chegando coisa nova. Eu não teria problema de eu falar se não tivesse, mas se tivesse no ar. E aí o que eu vou te falar é óbvio, a sua profissão também é isso. Você é personagem de alguém, de uma série, você foi de uma série gigantesca que tomou essa proporção, La Casa de Papel. E eu fico imaginando, na família também não tem ninguém, tipo, Mônica, conta pra mim, pelo amor de Deus, se o professor vai levar um tiro na cabeça, se alguém vai morrer ou qualquer coisa parecida. Eu imagino que sim. Mas assim, você é obrigado a lidar com isso daí, né? Fala, gente, eu não posso falar. Eu amo você, pode ser uma pessoa tão próxima. Eu te amo, mas de repente você tem um melhor amigo, que você também ama outro amigo. É assim? Né? É assim, é assim. Todo mundo... Não tinha uma festinha de família de que eu fosse, um aniversário de um afilhado, que sempre tinha alguém. Mas vem cá. Não, conta só pra mim. Diga. Eu falo, olha, vou deixar você curtir esse momento da descoberta. Porque no começo você explica. No começo você explica, olha, a gente não pode, a gente assina um termo. Se alguma coisa vaza, eu levo um processo assim milionário. Acabou minha vida. Exatamente. Brincando. Mas só pra mim, eu não vou. Eu falei assim, olha, eu não vou tirar de você o prazer da descoberta. Já peguei pra mim essa frase já, por favor. E olha, Fernando, eu vou te contar uma coisa. Quando a gente passou a gravar em casa, remotamente, sim. Né, no home studio, eu recebia os textos com antecedência. Não muita antecedência, porque as pessoas às vezes não sabem. A gente só sabe o que vai dublar na hora, só vê o texto na hora. Não tem esse negócio de ter estudado antes. Isso é um negócio raríssimo. Assim, foram, acho que pouquíssimas coisas que eu tive acesso, porque já estavam na internet, já rolava sem dublagem, então você tem acesso ao original, porque já está na plataforma, mas está sem dublagem. Então, eu recebi o final de La Casa de Papel, a temporada toda
os textos chegavam para mim antes, um dia antes, e eu juro para você, eu não li aquilo que não era o meu personagem. Porque eu queria ter esse prazer como telespectadora. Eu queria assistir. E eu fui bem comportadinha. E eu não dei uma espiadinha, não. Força de vontade. Eu fico imaginando mesmo. O controle emocional. Né? Nossa, era tá mais ali, no né? sentido de era Dá mais algum no sentido sentido de poder desfrutar, né? Sim. Não, muito bacana. Como telespectadora. Sim. Eu imagino, eu ficaria também de um jeito. Nossa, tá ali, cara. A próxima fala é do professor, aí eu quero saber. Né? E aí vai. Uma loucura, Mônica. Uma loucura. E olha, eu queria aproveitar essa oportunidade e mandar assim um abraço imenso assim para todos os colegas dubladores que enfrentaram aí esses 2 últimos anos bravamente. Então, eu me lembro que quando saiu a 4ª temporada, a gente já estava produzindo em home studio. E assim, a gente usou muito naquele momento, nós somos a resistência, porque a gente estava vivendo um momento muito obscuro na cultura, né? A gente ainda está, mas eu me lembro que aquilo foi uma metáfora muito importante para a gente falar sobre aquela dificuldade inicial que não tinha... Eu falei uma coisa errada, falei que a gente já estava em home studio, não. Quando tudo começou, que a gente precisou se adaptar, foram meses de tentativa e erro, escalas que davam certo, que não davam certo. Eu lembro disso. E hoje... Para todo mundo. E hoje está funcionando tudo tão lindamente, tão perfeitamente, que eu creio que é um caminho sem volta para essa coisa do remoto. Acho que a gente pode estar em Tóquio, em Estocolmo, em Berlim, a gente pode estar em Nairobi, mas a gente vai poder continuar entregando um trabalho bom. E eu acho assim que cada um foi bravo a seu modo, foi lutador. E imagino que não tenha sido diferente para você, se adaptando aí, para poder entregar seu trabalho. Sim, inclusive, eu me coloquei à disposição, pela primeira vez eu estou falando isso, mas eu me coloquei à disposição para ensinar aos narradores que não sabiam nem editar, nunca tinham editado na vida, de poder instalar na máquina deles os softwares, de ligar para eles como se fosse o diretor e falar assim, vamos fazer junto? Vamos fazer junto. E ele vai fazer junto. Bom. Assim, me coloquei à disposição, porque assim, naquele momento eu estava passando por isso também, eu estava sofrendo, tanto sofrendo de ver a humanidade ter que passar por isso, de todo mundo ter que passar por aquilo, mas vendo gente que poderia perder o emprego, gente que estava fazendo programa de narrações de anos de sucesso também. Eu falo assim, gente, se eu estou aqui, narro Largados com tanto carinho, tanto amor, e estou aqui fazendo, como eu me sentiria se eu perdesse isso, né? Por não saber mexer com o computador e tal. Aí eu me coloquei à disposição para todo mundo, né? Enfim, é meu dever fazer aquilo. Então, assim, isso é lindo. Mas, assim, é isso que você está falando. A gente tem que parabenizar muita gente que está aí, que batalhou e que passou por tudo isso e que se esforçou. E, enfim, pode ser que realmente não volte mais como era antes, mas os estúdios todos também se empenharam. A gente mandando computador para casa de locutor e de dublador. Microfone. Então você vê que houve assim, todo mundo tentando se ajudar para poder manter a coisa. Porque mais ainda... né? Eu lembro de dubladoras como, por exemplo, a Veridiana Benassi, a Flora Paulita, fazendo movimentos aí de ajudar quem precisava de comida na mesa, quem precisava de alguma coisa para terminar o home studio, o pessoal... Eu dei o nome das duas, mas no caso foi um grupo imenso. E fora aqueles colegas mais próximos que estavam sempre preocupados uns com os outros. E aí, tá tudo bem?
família tá bem, todo mundo com Exatamente. saúde, está precisando de alguma coisa. Isso. E a gente descobriu uma força bonita, né, Isso, é. entre nós, né? Isso, é. Vocês estão de parabéns mesmo. Eu vi isso acontecer, né, através ali de alguns grupos, né? A gente vai participando de alguns grupos ali, grupo aqui, aconteceu o tempo todo, porque realmente foi um impacto danado para vocês, principalmente. Imagina, a gente está falando de atores, gente, atores. A gente está falando de pessoas que vivem do teatro, que vivem da cultura, da arte, coisas que foram extremamente impactadas, né? E assim, esse pessoal teve que ter força. Parabéns, obrigado. Eu também estou aí somo a sua voz para poder parabenizá-los todos aí. Muito obrigada, Fernando. Queria agradecer demais essa oportunidade, Honra é minha. porque eu adoro o seu trabalho, mas eu não te conhecia e foi... parece que eu te conheço há uma década, assim. Faltou só o cafezinho mesmo. Se Deus quiser, vai ter um cafezinho em breve, a gente vai se encontrar aí pelos estúdios, vamos fazer alguma coisa, combinar com outros dubladores também, tem muitos queridos também. Né? Você tem que conversar com o Juliano Lucas, é óbvio, né? Então, olha, o Juliano, quando eu fiz, primeira vez que eu me vesti de professor na rede social, foi para uma live chamada, que a gente inventou aqui. Eu recebi o convite de duas pessoas queridas, quero mandar um abraço para eles também, para o Giovanni, eventos para a Ana, que é a esposa deles. Eles tiveram a ideia de fazer uma live, e eu vestido de professor, porque eu também sou DJ, né? Então, desde que eu falei para você, desde pequeno. Eu, professor de DJ, numa live em prol de um asilo aqui da cidade. E aí, que demais! É uma ideia fantástica. E aí, a gente está falando sobre essa coisa de ajudar mesmo, de estar ali, né? Olha que doido isso. E aí eu liguei para o Juliano, que é que você falou agora, você precisa falar com o Juliano. Eu liguei para o Juliano sem conhecê-lo, sabia que ele era o dublador, né? Não tinha nunca falado com ele, e mandei uma mensagem no direct falando para assim, Juliano, eu vou fazer uma live e tal, vestido de professor. Acontece que a minha vida está meio que mudando, porque eu sou meio parecido. Você não podia fazer uma dublagem de mim? Porque eu vou falar assim, gente, somos a Resistência, a live é em prol do asilo e tal. Infelizmente, o Juliano só viu a mensagem depois que a live aconteceu. Mas assim, ele mandou mensagem para mim, super querido. Mandou mensagem falando assim, Fernando, só você falar, cara, vamos aí, vou fazer, manda o texto. Eu falei, Juliano, já foi. Mas meu, gratidão, gratidão, gratidão. E de lá para cá... Esse cara é incrível. A gente Esse troca... cara é incrível. A gente troca, às vezes, né, um pouquinho ali no Instagram. Mas eu sei, ele está em Portugal, mora em Portugal e tudo. E, né, e tem a vida dele. Até o fuso horário é maluco, né? Diferente também. Mas sempre que ele pode, ele me responde. O cara é super gentil também. E espero fazer uma live com ele também, assim que eu estou fazendo com você, para poder bater esse papo aí. Vamos ver que vai ser bacana. E só porque você falou em Portugal, me lembrei de uma coisa importante, que através da série La Casa de Papel, através da Esther, eu também conheci uma pessoa muito encantadora, que é a Piedade Fernandes, que é uma fadista portuguesa, que interpreta o tema da Mônica quando ela está no cofre, que é um fado. Sim. Que se chama Fado Boêmio e Vadio, que faz parte da trilha sonora do La Casa, né? Uhum. E casualmente, eu, antes da pandemia, né, trabalhava como fadista aqui no Brasil, né? Cantando fado ao vivo nos restaurantes portugueses e tal. Olha que fantástico. E a Piedade Fernandes, que é a compositora desse fado, também super acessível, uma pessoa incrível, e a gente passou a se falar sempre, né? Então, coisas muito loucas, conexões vão acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente, isso que você falou. Eu sou grato pra caramba, você sempre foi um doce, de pessoa, e te conhecendo um pouco mais aqui, batendo papo, a gente vê que eu não posso ser o fã só da dubladora, eu tenho que ser o fã do ser humano que está aí dentro também. Porque você, não, sim, toda querida, sempre gentil e tal. Então, gratidão pela oportunidade de poder falar um pouco também de mim, um pouco de você e poder te conhecer também. E se Deus quiser, ao vivo, quando as coisas acalmarem, vamos nos encontrar aí para poder dar um abraço mesmo, querido. Mas com certeza, um abraço de verdade, né? Um abraço de verdade, que eu acho que a gente está precisando muito reencontrar esse momento na vida em que a gente... eu achava muito bonito essa coisa do brasileiro, que o brasileiro quando conhece alguém,
a linguagem corporal da gente já é essa, né? De Exatamente. prazer te conhecer. É uma coisa muito. E hoje a gente sente falta, né? Essa coisa do soquinho já deu. É tão distante, né? Parece que é ainda mais um soco, né? Que lembra um soco. Muito obrigada, Fernando. Olha só, o que você precisar de mim, eu estou à disposição. Vou te falar assim, como é que é o nome do curso mesmo? Vou fazer o curso, porque quem sabe eu faça mesmo. Sim, sim. E eu te digo uma coisa, só não tenha preocupação com quando começar. Sim. Se você quer fazer uma coisa, começar é muito importante, porque já é o start, né? Já é você com o pé na estrada. Mas, assim, o lindo do trabalho de voz é isso. Não tem não tem idade, não tem nenhum tipo de restrição quanto a você ser assim, assado, deste lugar, o outro. Muito, eu acho uma coisa muito democrática. Sim. E principalmente porque os sotaques agora estão sendo também agregados. Obrigado. Sim, que bacana. Eu acho que está sendo muito importante essa fusão de sotaques. Então, assim, digo isso para as pessoas que moram em outros estados que não têm esse polo, sim, como nós temos em São Paulo, né? Rio, São Paulo. Então, se você quer fazer uma coisa, vai fundo, conte sempre comigo e está à disposição. Muitas graças. Então, Estocolmo, como você mesmo falou, nós outros somos lá a resistência. Obrigada, professor. Mônica, querida, obrigado mesmo. Gratidão. Gente, quem está aí no chat, aí, eu sei, não dá para acompanhar, eu fico aqui falando com a Mônica, e a gente não dá nem para acompanhar aí quem mandou perguntas e tal. Espero ter feito algumas perguntas que vocês também gostariam de ter feito. Muito obrigado mesmo, viu? Pela audiência aí, pela paciência, pelo carinho de sempre. É isso, nós outros somos La Resistência e vocês tiveram aqui a presença dessa pessoa querida, maravilhosa, Mônica Mariano. Sigam ela também, obviamente. Acho que todo mundo já deve estar seguindo já, mas quem não segue está perdendo o quê, gente? Olha que profissional e que ser humano fantástico. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gente. Ótimo final de semana.